eu sou Tamizes Melo, professora de Geografia da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje nós vamos trabalhar a regionalização do Brasil. Então eu gostaria que vocês observassem, essa imagem. Corta para o slide. Como poderíamos agrupar essas pessoas? Como a gente pode classificá-las em grupos? Pense um pouquinho. Nós podemos agrupá-las pelo tipo de roupa, pelo tipo de cabelo, pela condição social dessas pessoas, pela cor da pele, pela localização da sua residência, se elas moram no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, certo? Pela faixa de idade ou pela língua que elas falam. Também podemos agrupá-las pelo estilo de música que elas gostam de ouvir, certo? Volta para mim. Então, quando a gente pega esse grupo de pessoas e reagrupa elas de acordo com as características que estamos determinando, se é pelo tipo de roupa que ela está usando, se é pelo bairro que ela mora, a gente está regionalizando esse grupo de pessoas. E aí vamos para o conceito, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, assim como a gente acabou de fazer com aquele grupo de pessoas da imagem, certo? Determinamos um critério, seja pela roupa, pelo lugar que mora, pelo tipo de cabelo, e agrupamos. Assim como a gente agrupou aquelas pessoas, a gente também pode agrupar os países, os estados, as cidades. Ou seja, podemos regionalizar esses espaços geográficos seguindo uma característica determinada, predeterminada no caso. Volta para mim. Então, entendido o que é regionalizar, a gente vai compreender agora um pouquinho quais os tipos de regionalização que nós temos no mundo, a regionalização do nosso continente, até a gente chegar na regionalização do Brasil, que é o nosso país. Então, o mundo já teve várias regionalizações, várias formas que a gente pode regionalizar o mundo, certo? E eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Na esquerda, nós temos a divisão regional de acordo com os continentes, certo? A distribuição de cada país dentro do seu continente. E à direita, nós temos a divisão regional do mundo a partir dos critérios socioeconômicos, tá? Onde temos os países do norte, os países desenvolvidos com as maiores economias do mundo, e temos os países do sul, que são os países emergentes e subdesenvolvidos em sua grande maioria. Detalhe que a Austrália está ao sul, no hemisfério sul, porém ele entra no grupo dos países do norte por ser um país desenvolvido, mesmo estando geograficamente no hemisfério sul do planeta. Nessa divisão regional, a Austrália entra aqui como países do norte, ok? E trazemos também a regionalização do nosso continente americano. O continente americano, ele pode ser regionalizado de duas principais formas. Pela localização geográfica, e aí nós temos a divisão América do Norte, América Central e América do Sul. Também podemos regionalizar a partir dos critérios culturais e econômicos. E aí dividimos a América em duas: a América anglo-saxônica e a América Latina, onde estamos, certo? Então o Brasil ele se encontra nessa região socioeconômica da América Latina, tá? Então podemos dividir o nosso continente dessas duas maneiras principais.
a partir da localização ou a partir da questão cultural e econômica. E aí a gente usa muito a questão da língua. Latina são as línguas derivadas do latim, o português e o espanhol. E o anglo-saxão a gente tem aí a língua inglesa. Então os Estados Unidos e o Canadá é que vão entrar aí nessa divisão da América anglo-saxã. Chegamos ao Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, certo? E para um melhor conhecimento da nossa população, a gente usa também os critérios de regionalizar o nosso país, para poder compreender melhor o que vem acontecer em cada região aqui do Brasil. Então aqui nessa imagem mostro essa pluralidade do nosso território. A gente tem mata fechada, a gente tem cachoeiras, a gente tem biomas diversos e temos cidades cada vez mais complexas. Nosso território, né? Ele teve a sua primeira regionalização em 1930, certo? Onde levava apenas em consideração muito mais aspectos naturais, tá? E aí, em 1940, que a gente pode observar aqui nesse mapa, né, da evolução das divisões regionais, a gente vai ter a primeira regionalização segundo o IBGE. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? A regionalização que temos atualmente, ela vai ser de 1970 com uma adaptação em 1990. Por que teve essa adaptação? Porque em 1970 tinha alguns estados que nós temos hoje que eles não eram estados, eram territórios pertencentes ao Brasil, mas ainda não tinha a administração de um estado. E aí, em 1990, né, pós a Constituição nossa de 1988, aí a gente teve algumas alterações e esses territórios passaram a ser considerados como estados. Então, por isso que teve essa adaptação aí. A gente vai ver a diferença dessa primeira regionalização de 1940 para a regionalização atual que nós utilizamos, segundo o IBGE, que é o órgão responsável por fazer tanto a contagem da população, quanto para estabelecer quais são esses critérios que vão ser usados para regionalizar o nosso país. Então aqui está a primeira divisão regional, segundo o IBGE, certo? Que vai levar em consideração tanto os aspectos socioeconômicos, ou seja, sociais e econômicos, quanto as características físicas também, os aspectos naturais, o bioma, o clima, a vegetação da região, certo? Então, nessa primeira regionalização do IBGE, já tínhamos 5 regiões, porém elas eram um pouco diferentes, tá? Nós tínhamos a região norte, com os estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Lembram que eu disse que nem todos os estados ainda existiam, então o Acre ainda era um território, pertencia ao Brasil, mas não tinha uma administração de um estado, unidade federativa, ok? Nós tínhamos a região centro, com os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Detalhe que o estado de Tocantins não existia, pertencia ao estado de Goiás. Por isso que o estado de Goiás está bem comprido aqui, porque abrange o atual território do estado de Tocantins. Tínhamos também os estados do leste, com Bahia, Sergipe e Espírito Santo. O Nordeste abrangia Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas.
E a região sul era composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Já na divisão regional atual, nós temos 5 regiões também, porém com algumas modificações, como eu já disse anteriormente, tá? Vamos aqui ver como é essa regionalização atual do Brasil. Então, temos 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul do país, certo? Na região norte, nós temos os estados de Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e Tocantins. No Nordeste, temos Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Alagoas e Sergipe. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, certo? Na região Sul, nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, Sudeste, perdão, e no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá? Detalhe que, como eu disse anteriormente, né, Tocantins, o território pertencia antes ao estado de Goiás, tá? Mas a partir de 1990 houve a criação do estado de Tocantins e ele ficou pertencente à região norte do Brasil, não à região centro-oeste. Goiás ficou na região centro-oeste e o estado de Tocantins, quando surgiu, se encontra hoje na região norte do nosso país, por conta dos aspectos naturais, dos aspectos socioeconômicos, que é o critério que o IBGE utiliza para fazer essa regionalização do Brasil, certo? Por fim, temos a regionalização geoeconômica, que vai dividir o nosso país em apenas 3 regiões, tá? A região amazônica, da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. A região Centro-Sul vai pegar tanto os estados da região Centro-Oeste, em sua maioria, os estados da região Sudeste e da região Sul. Detalhe que o estado de Mato Grosso, ele entra como a região amazônica. Por quê? Porque ele vai entrar aí na Amazônia Legal. Boa parte do estado do Mato Grosso, ele é composto também pela vegetação da floresta amazônica. Assim como o estado do Maranhão, ele é dividido no meio. Por quê? O Maranhão, ele é uma área de transição do bioma da Caatinga para o bioma da floresta amazônica. E o norte de Minas Gerais vai entrar como região Nordeste. Por quê? O norte de Minas, ele também tem o bioma do nosso sertão, o bioma da Caatinga. Ele entra na região conhecida como Polígono da Seca, que são as regiões, os territórios que compõem esse bioma aí da Caatinga do nosso sertão. Então é isso, gente. Fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e até a próxima. Tchau!